Oi pessoal, estou aqui para contar mais um ato do Espírito Santo. Maneira assim como eu gosto de pensar no Espírito Santo é o poder executivo, né? Porque Jesus ele fez uma obra, operou enquanto ele estava aqui no corpo, aí ele foi para o céu e a Bíblia é bem clara e diz que ele se assentou, quer dizer, se instalou, né? À direita do Pai, Deus Todo-Poderoso no céu. E ele então envia o Espírito Santo para tudo aquilo que ele faria se tivesse aqui, né? Assim que eu entendo, né, a oração em nome de Jesus seria fazendo no lugar dele, na verdade. Então ele nos dá esse privilégio e às vezes esse privilégio para mim não sei explicar. Tá no Salmo 139, Davi disse que os pensamentos dele são tão especiais que não entravam na cabeça dele, né? Na minha também não entra. E muitas vezes a gente pensa mais, quem sou eu para orar por alguém, o que vai acontecer? Mas a gente é sempre surpreendido, né, por aquilo que o Espírito Santo opera, porque ele toma daquilo que Jesus fez, toma a vontade de Deus, de Jesus, né, que também está expressa na palavra, claro, mas e executa. E é claro que tem situações que não está tudo escrito na Bíblia, né? Então, uma mulher, tem casos que a gente vai pegar que não está escrito, não que Jesus não tenha feito, né? Porque o Evangelho de João, ele disse, se ele fosse anotar tudo, escrever tudo que Jesus fez, não ia caber no mundo inteiro de livros, de tantas coisas que tinha, que ele fez e que a gente não sabe. Então foi escrito nos Evangelhos aquilo que é para nos dar fé. Enfim, tem a cura que eu quero contar hoje, uma senhora já assim, bem de idade, e ela veio até a gente porque estava com os braços assim literalmente colado do lado do corpo, os dois braços. Aí ela nos falou que isso já fazia tempo, né? O braço foi enrijecendo naquela posição cada vez mais. E aí com isso ela não conseguia, por exemplo, fazer a higiene, né, pessoal. Então por isso também não podia sair de casa, porque o marido dela precisava ajudar ela a se limpar, né, vamos falar o português bem, bem certo, depois do número 2, né. Então a situação foi ficando muito inconveniente. E em Marcos 11:24, Jesus diz, né, que quando estiveres orando, precisa perdoar. E na hora me veio, ela precisa perdoar alguém, precisa perdoar. Eu sabia que precisava perdoar alguém. Daí eu falei para ela, olha, a senhora precisa perdoar alguém, o Espírito Santo vai trazer na sua mente agora. Ela, não, minha filha, não tem nada que perdoar, eu já sou uma pessoa assim que tudo que eu que passa, eu boto uma pedra por cima, na hora minha mente se transportou para um negócio quando a gente põe uma pedra por cima, depois de um tempo levanta a pedra, tá cheio de bichinho embaixo, né? Aquela pedra tá úmida e os bichinhos se criam ali debaixo daquela pedra. Daí eu pensei, esse negócio de botar a pedra por cima, mas não teve jeito. Daí eu pensei, falei para o Espírito Santo, senhorinha ruinzinha de negócio, não vai dar. Eu pensei, eu vou orar por ela, para ela amolecer o coração, né, para depois ela vir outro dia, a gente orar pela cura dela, porque é um princípio, né. Só que quando eu tive esse pensamento, veio aquele pensamento que cruzou o meu, assim, que na hora eu sabia que não era eu, que era o Espírito Santo, dizendo, impõe as mãos que eu vou curar ela agora. E nós vamos orar pela senhora, até me apressei, né, cheguei a ficar meio assustada. E aí a gente orou por ela, né, eu tinha mais 2 pessoas comigo, oramos por ela e na hora, assim, o braço dela se destravou. Se destravou, que ela levava o braço para cima, para todos os lados, brincamos até ali, fizemos um test drive, se ela podia fazer a higiene dela, fazendo de conta assim, né. E dei um guardanapinho para ela e brincamos, foi uma festa, uma alegria, né, tô contando assim agora, mas aí foi aquela explosão de alegria. Enfim, eu voltei para casa, igual os discípulos, quando voltava, eu digo, mas Senhor, o negócio não está certo, quem sou eu para dizer que o Espírito Santo fez alguma coisa errada, mas como é que está na palavra assim, né, e está na palavra, é um princípio bíblico, não, a gente não pode quebrar, e é claro que acontecem
muitas curas assim que não é perguntado nada, né? Em cultos, por exemplo, eu já ministrei várias pessoas que não perguntam nada se tem alguém para perdoar, mas quando acende aquela luzinha que tem, né? E às vezes as pessoas também não têm ninguém para perdoar, né? Ou já perdoaram. Mas enfim, ela voltou uma semana depois e disse, eu me lembrei de uma pessoa assim que eu, não posso nem pensar nessa pessoa. Aí eu fiquei com a butuca mais ligada, mais confusa ainda. Eu falei, Deus, mas aí o Senhor me revelou, né? Ele disse que quando a dor é muito aguda na pessoa, uma dor física, ela não consegue liberar perdão primeiro, né? Então é necessário sim perdoar. E teve o caso, né, a gente olhando que como tudo está na palavra de Deus, na cura onde Jesus operou para aquele homem que estava no tanque de Betesda, ele operou e depois ele falou lá no templo para ele, olha, não peca mais, senão a tua situação vai piorar, né? Então tem coisas, eu aprendi, que Deus quer, mas que Ele faz, Ele dá o crédito para a gente antes. Quando a gente vai lá e pega um cartão de crédito e já gasta o dinheiro e já pega ou faz uma prestação, a gente já recebe aquele bem e leva para casa, né? E o pai vai pagar depois. Então tem casos assim que eu aprendi, que depois que a pessoa é curada, depois que ela é liberta daquela dor, não é todos, a praxe é liberar o perdão primeiro, né? Quando tem amargura no meio, é necessário liberar o perdão, é necessário arrependimento, a maioria, mas com o Espírito Santo é sempre Ele é soberano, Ele é sempre soberano e a gente pode ter todo o princípio, Ele também não quebra princípio bíblico, né? Ele não quebra, Ele só age em momentos diferentes, né? Imagina se o Espírito Santo quebrar um princípio bíblico e agir diferente do que está na palavra de Deus, aí teria uma divergência, né? É como a Bíblia diz que Ele sustenta a terra pelo poder da sua palavra, da fidelidade que Ele tem nessa palavra. Então, no momento que alguma coisa quebrar, a terra mesma já vai entrar em colapso. Tudo entra em colapso. Então, Deus é fiel à sua palavra, mas a gente tem que ver a ordem, que às vezes Ele faz uma coisa antes e depois muda a ordem dos produtos. E quando a gente sai e quer orar pelos enfermos, a gente realmente precisa estar muito em harmonia com Ele, né, para que a vontade dEle seja feita. Porque Deus não é aquele que diz, olha os papéis tipo da pessoa, né, que tem as repartições que a gente vai, eles estão mais procurando um papel para dizer que não vai dar certo o teu processo, do que procurando uma maneira de dar certo. É diferente como é que se procura, né? Então Deus não é aquele que está procurando ali a tua história para ver, Ele é ao contrário, Ele procura arrependimento, Ele procura uma oportunidade para Ele mesmo abençoar. Isso a gente vê várias vezes, né, na Bíblia, como Deus procura meios de liberar as bênçãos dEle para nós. E em tudo isso a gente só pode ter uma conclusão: Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Amém?